Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de anunciar, fazer a leitura aqui da normativa 01 do Comitê de Gestão de Crise, é importante que a gente faça uma pequena reflexão sobre esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos diante de uma situação que é muito grave, como nós sabemos. O exemplo de outros países demonstram claramente essa questão, e que a única forma identificada até agora em relatórios e levantamentos que foram feitos para que a gente possa enfrentar de uma maneira que traga menos problema, menos prejuízo à nossa sociedade, é exatamente na busca de evitar que essa contaminação aconteça de uma forma rápida, de uma forma que extrapole a capacidade de resposta do nosso sistema de saúde. Essa é uma questão. Você pode ter essa contaminação acontecendo de uma maneira mais gradual ou de uma maneira muito rápida. Os países que não se precaveram antes, que não tiveram medidas, não tomaram medidas para evitar que essa contaminação ocorresse de uma forma mais gradual, estão apresentando problemas seríssimos para o enfrentamento do coronavírus. O Brasil é um país continental, o Brasil é um país muito grande, em que as medidas precisam ser adotadas visando exatamente essa possibilidade do sistema de saúde responder a esse enfrentamento. Há muito tempo, já alguns meses atrás, em função de uma iniciativa da própria Secretaria de Saúde do Estado, comandada pelo Dr. Geraldo Antônio Medeiros, nós começamos a identificar essa questão do coronavírus e começamos a montar a estratégia que, se por acaso acontecesse aqui no Brasil, nós poderíamos responder da melhor forma. E foi exatamente esse trabalho que permitiu que nós estivéssemos numa condição até agora de tranquilizar a população paraibana. Dizer que o nosso sistema de saúde está pronto, está preparado para enfrentar essa questão. E precisamos da colaboração, que é fundamental, de toda a população, para entender que o isolamento social, para evitar a contaminação, considerando que uma pessoa tem uma capacidade de transmitir esse vírus para 3, 4 pessoas, e essa coisa entra numa progressão geométrica que é muito forte. O Brasil, há poucos dias, tinha 20, 30 casos, já tem 300 casos. E há pelos modelos matemáticos já estudados, de que haverá, sem sombra de dúvida, uma contaminação de muitas pessoas. Então, é com esse objetivo, de fazer com que os danos sejam menores possíveis, que nós estamos nos precavendo aqui e adotando medidas que podem parecer duras, mas são extremamente necessárias nesse momento. As informações que nos chegam através dos órgãos de inteligência são informações que nos subsidiam a tomar essas decisões. Então, eu vou passar a fazer a leitura da normativa 01. Essa é uma primeira normativa. É evidente que à medida que o Comitê de Gestão de Crises ele se reúne semanalmente para fazer a avaliação do cenário, e se novas medidas forem necessárias, sem sombra de dúvida, nós teremos que tomá-las e não hesitaremos em tomar qualquer que seja a medida, por mais dura que seja. É importante entender que esse processo passa, acima de tudo, pela conscientização da população. Nós temos que entender que ficar em casa hoje é a melhor maneira de evitar a propagação desse vírus. Evitar as saídas desnecessárias, evitar espaços com grandes aglomerações. Isso é a maneira mais fácil e mais rápida. Cuidar da higiene pessoal, lavar as mãos com água, sabão, detergente, enfim, também uma maneira extremamente eficaz. Evitar o contato muito próximo com as pessoas. Isso é uma maneira que já se mostrou eficaz em vários lugares do mundo e que nós teremos que adotá-las aqui.
Não queremos medidas extremas, mas buscaremos, dentro daquilo que é de responsabilidade do governo do Estado, cumprir a nossa obrigação. Então, o número 1 vai ser distribuído com os senhores e senhoras dentro de instantes, mas é importante se entender e fazer uma leitura completa para que a gente possa, eu acho que, avaliar o alcance dessas medidas. Considerando o estado de emergência em saúde pública de importância nacional, decretado pelo Ministério da Saúde por meio da portaria 188, de 3 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da infecção humana pelo coronavírus, Covid-19, conforme decreto 7.616, de 17 de novembro de 2011, considerando a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pela coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março, considerando a confirmação de casos de coronavírus humano em estados circunvizinhos, como Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e agora a Bahia também, já próximo aqui, Ceará também apresenta, já está aqui, considerando o decreto estadual 40.122, de 13 de março, que declara a situação de emergência do Estado da Paraíba ante ao contexto da decretação de emergência em saúde pública de interesse nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo coronavírus definido pela Organização Mundial de Saúde. Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta efetivo para que a condição de saúde de ampla repercussão populacional no âmbito do Estado da Paraíba. Considerando que a Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba coordenará a ação específica dos órgãos estaduais competentes para o combate à situação de emergência e normatizará atos complementares necessários à execução do presente decreto. Tudo conforme o artigo 3º do Decreto Estadual 40.122. Normatiza. Pessoas com tosse, coriza, espirros, febre e leve indisposição para as atividades de rotina devem permanecer em casa até a melhora do quadro clínico, máximo de 14 dias, podendo utilizar-se dos telefones disponibilizados para obter informações adicionais. Os pacientes que apresentarem falta de ar devem procurar atendimento médico nas unidades de saúde e as secretarias municipais de saúde devem orientar os seus servidores para monitoramento dos casos e atendimento rápido. A Secretaria do Estado da Saúde disponibiliza 4 números para o plantão de dúvidas da Vigilância em Saúde e Hospital Clementino Fraga, cujo atendimento é realizado por especialistas da área. Nós temos o número principal, que é o chamado ramal principal, que é o 99146-9790. E outros 3 números que serão divulgados, 99146-9250, 99147-0810 e 98823-6186. As secretarias municipais de saúde devem ampliar o prazo de prescrições de medicamentos de uso contínuo, reduzindo assim a necessidade de deslocamentos até as unidades de saúde da família e farmácias populares. As secretarias estaduais de saúde devem recomendar às unidades de saúde não realizarem atividades de grupos de reduzir a circulação de pessoas. Ser vacinação de forma domiciliar para os idosos a partir do dia 23 de março. É extremamente importante que as pessoas façam e se vacinem nessa campanha que vai ter. Essa não é uma vacina destinada ao coronavírus, combater o coronavírus. Entretanto, é a proteção contra uma série de outros vírus e que pode, claro, fortalecer as pessoas nesse combate para outros tipos de vírus. Recomendar a redução das visitas hospitalares para o mínimo possível, além da restrição de visitas de pessoas com quadros gripais às enfermarias e leitos. Recomendar que cada prefeitura crie um comitê de gestão de crise do coronavírus para monitoramento do cenário epidemiológico. Fica suspenso o atendimento presencial ao público externo nas repartições públicas estaduais.
observadas as recomendações médicas de prevenção ao Covid-19, devendo-se dar preferência ao atendimento por telefone e e-mail. Fica determinado que os servidores do Estado maiores de 60 anos, exceto vinculados à saúde e segurança pública, deverão executar suas atividades por via remota, home office, videoconferência, devendo a operacionalização ser definida por seus chefes imediatos. Os gestores de contratos de prestação de serviço deverão notificar as empresas contratadas quanto à responsabilidade destas em adotar todos os meios necessários para conscientizar seus funcionários quanto aos riscos do Covid-19 e quanto à necessidade de se reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou respiratórios, estando as empresas passíveis de responsabilização contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à administração pública. Fica determinado que os servidores cumprirão seus expedientes de trabalho em dias alternados, sem prejuízo das atribuições inerentes aos órgãos, devendo permanecer nos horários de expediente em suas residências de sobreaviso, com possibilidade de serem convocados a qualquer momento e à disposição para executar os trabalhos que podem ser realizados por meios de comunicação disponíveis, home office, exceto servidores da saúde e da segurança pública. Os órgãos realizarão o planejamento das escalas de seus servidores para que os serviços públicos prestados não sofram solução de continuidade. Fica determinada a suspensão do atendimento presencial na Central de Perícia Médica. Determinar a não realização de atividades promovidas pelo governo do Estado que envolvam aglomeração de pessoas. É importante entender, não haverá durante esse período inaugurações, emissão de ordem de serviço, eventos nenhum do Estado que promova aglomerações, seja em qualquer número de pessoas, exatamente na direção daquilo que mais nos preocupa. Ficam suspensas as viagens de servidores públicos estaduais para fora do Estado, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública. Situações excepcionais apenas com autorização expressa da chefia de gabinete do governador. Suspensão de férias dos profissionais da Secretaria de Estado de Saúde por 2 meses, exceto casos excepcionais autorizados pelo secretário de Estado da Saúde. Recomendar aos serviços ambulatoriais que avaliem as consultas agendadas em público de usuários idosos e com doenças associadas. Recomendar a suspensão de eventos de massa pelo prazo de 90 dias a partir da data dessa publicação. Recomendar que locais com grande circulação de pessoas ampliem a frequência de limpeza e desinfecção de pisos, corrimão, maçanetas e banheiros, fazendo uso de produtos químicos com potencial para desinfecção, hipoclorídrico de sódio a 1% e álcool 70%. Além disso, disponibilizem dispensadores de álcool em gel para a população. Recomendar à população o uso dos serviços eletrônicos para reduzir o número de pessoas circulando em guichês nas repartições públicas, através da utilização do site www.digital.pb.gov.br. Determinar as instituições de longa permanência e abrigos que não permitam, pelo prazo de 30 dias, visitas aos idosos residentes. Além disso, articulem uma unidade de saúde mais próxima para vacinação anti-influenza dos idosos a partir do dia 23 de março de 2020. Determinar que os servidores estaduais, ao comprovar o retorno de locais com transmissão comunitária e ou sustentável, devem permanecer em casa pelo período de 14 dias. Suspensão de visitas sociais aos internos e serviços de assistência religiosa e capelania, além da suspensão de acesso de pessoas externas que promovam a realização de projetos sociais e de assistência educacional durante 15 dias em todas as unidades prisionais a partir do dia 20 de março. Determinar a antecipação das férias escolares de toda a rede pública estadual de ensino para o período de 19 de março até 18 de abril de 2020. Determinar as redes de ensinos municipais e privadas que adotem o mesmo procedimento.
Promover reunião na próxima quinta-feira, 19 de março de 2020, com o Ministério Público Estadual e Federação Paraibana de Futebol, para definição quanto à realização dos jogos com portões fechados, sem a presença de público, nas próximas rodadas do Campeonato Paraibano de Futebol, bem como da suspensão do referido certame. Suspensão de visitas técnicas e estágios em fase inicial nos cursos das unidades estaduais de saúde, exceto para estágios em fase final, internatos e programas de residência médicas e multiprofissional. Recomendar quarentena de viajantes nacionais que venham da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, com testagem para assintomáticos. Determinar que o Centro Operacional de Emergência em Saúde Pública, o COI Covid-19, ligado à Secretaria de Estado de Saúde, seja o único órgão do governo do Estado, eu volto a ler. Determinar que o Centro Operacional de Emergências em Saúde Pública, ligado à Secretaria de Estado da Saúde, seja o único órgão do governo do Estado responsável pela emissão dos informes epidemiológicos e boletins diários de atualização, documento oficial a ser distribuído para a imprensa. Novas medidas poderão ser adotadas em função do cenário epidemiológico do Estado. João Pessoa, 19 de março de 2020, assinam esse normativo o governador e o secretário de Estado da Saúde. Claro que várias dessas medidas aqui adotadas precisam de algum esclarecimento técnico, por isso a equipe da Secretaria, através do seu secretário, Dr. Geraldo Medeiros, do secretário executivo, Dr. Daniel Beltrame, poderão esclarecer detalhes técnicos. Mas o mais importante é entender. Muitas vezes as pessoas estão levando, alguns, claro, e graças a Deus é uma minoria realmente que não consegue entender a importância desse momento, de achar que isso vai passar e que isso não vai atingir todo mundo. Não tenho dúvida nenhuma, todos nós já tivemos uma gripe na vida. E que isso vai haver uma contaminação quase que total, é o esperado. O que nós precisamos entender é que se houver uma corrida ao sistema de saúde, num número excessivo de pessoas, nós não teremos condições de dar resposta. Fazer com que, mesmo que haja uma contaminação de muitas pessoas e ocorra de uma forma mais gradual e mais lenta, esse é o objetivo dessas medidas que aqui nós estamos tomando. Então, ficamos à vontade, à disposição, para que vocês possam fazer as indagações e, claro, em questões técnicas eu vou pedir aos secretários que possam responder.